Fala, galera! Beleza? Quem tá falando aqui é o República das Bananas e hoje a gente vai se aventurar no mundo do terror. Preparei um vídeo especial para vocês, com 7 histórias de arrepiar que não vão deixar vocês dormirem de luz apagada hoje. Se você é corajoso, pode ir se preparando, porque o negócio vai ficar sério. A gente revirou o lado mais obscuro do medo, da aflição e do desespero, para trazer histórias reais de pessoas que viveram situações de gelar o sangue. Então, se preparem, aumentem o volume, apaguem as luzes e se agarrem na almofada, porque a gente vai começar. Era noite, já beirando a madrugada. A escuridão lá fora era densa, e a lua cheia iluminava fracamente a rua deserta. O silêncio da casa só era quebrado pelo meu cansaço. Cada passo que eu dava parecia ecoar pelos corredores vazios. Fui até o banheiro, precisava escovar os dentes antes de apagar. Meus olhos mal conseguiam se manter abertos de tanto sono. Mas quando cheguei perto do espelho, alguma coisa estava diferente. O ar parecia mais pesado e um arrepio percorreu minha espinha. No reflexo, atrás de mim, uma figura escura foi se formando. Era como se a escuridão ganhasse forma e vida própria. Não era um vulto, não era uma sombra. Era algo mais tangível, mais real e, ao mesmo tempo, completamente surreal. Era uma forma humana, alta e magra, com olhos vermelhos que pareciam me atravessar. O medo me congelou. Aqueles olhos brilhavam com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Tentei me virar, encarar aquela coisa, mas meu corpo não obedecia. Era como se estivesse preso por correntes invisíveis. Por longos segundos fiquei ali, preso num duelo silencioso com aquela aparição no espelho. O tempo parecia ter parado, e cada segundo se arrastava como uma eternidade. Meu coração parecia que ia sair pela boca, a respiração totalmente descontrolada. O pânico tomava conta de mim, e eu não conseguia pensar em nada além daquela figura. E então, tão rápido quanto apareceu, a figura sumiu. Foi como se nunca tivesse estado lá, mas o medo que deixou para trás era real. Olhei para trás, para o corredor vazio, e senti um calafrio na espinha. A sensação de ser observado ainda estava presente, mesmo que a figura tivesse desaparecido. Naquela noite, dormir nem pensar. Fiquei acordado, revivendo cada momento, cada detalhe daquela aparição. A partir daquele dia, evito olhar no espelho à noite. O medo de ver aquela figura novamente é algo que carrego comigo até hoje. Acampar na floresta sempre foi a minha paixão. Desde criança, eu me sentia atraído pela vastidão verde, pelo mistério que cada árvore escondia. O ar puro, o som da natureza, a sensação de liberdade. Era como se a floresta me abraçasse, me acolhesse em seus braços verdes. Mas aquela noite foi diferente. Havia algo no ar, uma tensão que eu não conseguia explicar. Estávamos eu e meus amigos, reunidos ao redor da fogueira, contando histórias para passar o tempo. Ríamos, nos divertíamos, sem imaginar o que estava por vir. De repente, um silêncio sepulcral tomou conta da floresta. Era como se a própria natureza tivesse prendido a respiração. Os grilos sumiram, os pássaros emudeceram. Até o vento parecia ter parado. E então, a gente ouviu um sussurro, baixo, quase imperceptível, mas inconfundível. Baixo, gutural, vindo da escuridão que nos cercava. Era como se a própria floresta estivesse tentando nos dizer algo. No começo, pensamos que era coisa da nossa cabeça. Talvez o cansaço ou a nossa imaginação pregando peças. Mas os sussurros continuaram, cada vez mais altos, mais perto. O medo começou a se espalhar entre nós. Passos pesados esmagavam as folhas secas no chão, circulando nosso acampamento. Era como se algo invisível estivesse nos cercando. O medo, antes uma sombra distante, agora estava grudado na gente. Sentíamos cada batida do coração, cada respiração ofegante. Agarrados ao redor da fogueira, vimos uma figura sair da escuridão. Era como um pesadelo ganhando vida. Alta, esguia, com olhos brilhantes que pareciam 2 faróis na noite. Aqueles olhos nos perfuravam, nos paralisavam de terror. Corremos como se não houvesse amanhã. Cada passo era uma tentativa desesperada de escapar do desconhecido.
Herdei o medalhão da minha avó. Ela sempre dizia que era uma herança de família, passada de geração em geração. Uma peça antiga, de prata escurecida, com um símbolo estranho gravado no centro. O símbolo parecia ter um significado oculto, algo que eu não conseguia decifrar. Era bonito, intrigante, mas tinha algo nele que me dava calafrios. Sempre que olhava para ele, sentia um arrepio inexplicável. Minha avó sempre me avisava: nunca use esse medalhão, meu neto. Ela dizia que ele estava amaldiçoado, que trazia desgraça para quem o usasse. Ele carrega uma praga antiga, uma maldição que ninguém conseguiu quebrar. Não dei ouvidos aos seus avisos. Achei que eram apenas superstições de uma senhora idosa. Afinal, que mal um simples objeto poderia fazer? Era apenas um medalhão, um pedaço de metal. No instante em que coloquei o medalhão, senti um frio percorrer minha espinha. Era como se uma sombra tivesse passado por mim. Uma maré de azar se abateu sobre mim. Coisas estranhas começaram a acontecer. Acidentes, doenças, brigas sem explicação. Tudo parecia conspirar contra mim. Era como se o universo estivesse me punindo. Os pesadelos começaram logo depois. Sonhos terríveis que me deixavam suando frio. Visões horríveis de pessoas deformadas, sussurrando meu nome em meio a chamas. Eu acordava gritando, com o coração disparado. Tentei me livrar do medalhão, joguei fora, tentei dar para outras pessoas, mas ele sempre voltava para mim. Era como se tivesse vontade própria. Era como se ele estivesse grudado em mim, me arrastando para o abismo junto com ele. Cada dia que passava, sentia-me mais preso, mais desesperado. Acordei no meio da noite com uma sensação ruim. Um aperto no peito, como se algo estivesse de olho em mim. O quarto estava escuro. A única luz vinha da fresta da cortina. Tentei me mexer, mas meu corpo estava completamente travado. O medo tomou conta de mim. Foi aí que eu senti. Uma mão fria, esquelética, agarrou meu tornozelo. Gritei, mas nenhum som saiu da minha boca. A mão apertou com mais força, me puxando para fora da cama. Me debati, tentando me soltar, mas era inútil. A escuridão parecia se contorcer, tomar forma ao meu redor. Vultos se moviam nas sombras. Sussurros frios diziam meu nome. A mão me puxou para o chão, me arrastando pelo quarto gelado. De repente, tudo parou. A mão soltou meu tornozelo, os sussurros silenciaram. Tudo começou com um toque leve. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta do meu apartamento. Era tarde da noite, mas pensei que fosse algum vizinho precisando de alguma coisa. Abri a porta, mas não tinha ninguém. Estranho, mas acontece, né? As batidas voltaram na noite seguinte. Toque, toque, toque. O mesmo ritmo, a mesma leveza. De novo, abri a porta. E de novo, ninguém. Comecei a ficar preocupado. Quem bateria na minha porta a essa hora e se esconderia? Na terceira noite, as batidas vieram com um sussurro. Um nome. Meu nome. Senti um frio na espinha. Abri a porta com cuidado. No fim do corredor, no meio da escuridão, vi uma figura. Meu avô era um homem diferente. Um colecionador de livros antigos, estudioso de ocultismo e misticismo. Quando ele se foi, deixou para trás uma casa cheia de mistérios. Entre livros empoeirados e objetos estranhos, encontrei uma carta, endereçada a mim. A carta estava escrita com a letra inconfundível do meu avô. Mas como isso era possível? Ele já tinha partido há meses. Com o coração na mão, comecei a ler. A carta tinha uma porção de previsões sobre a minha vida. Algumas banais, outras assustadoramente precisas. Nos dias seguintes, as previsões da carta começaram a acontecer. Encontrei pessoas que meu avô descreveu, vivi situações que ele previu nos mínimos detalhes. Era como se ele estivesse me guiando, me alertando sobre os perigos que me aguardavam. Mas a última previsão da carta me deixou apavorado. Era madrugada. A insônia não me deixava em paz. Liguei a TV procurando algum programa para me distrair. Canais sem sinal, estática.
aquele chiado típico de madrugada. Até que parei em um canal que eu nunca tinha visto antes. Na tela, imagens distorcidas, rostos grotescos se contorcendo em meio à estática. Um zumbido agudo invadiu a sala, me dando náusea e tontura. Tentei mudar de canal, mas o controle remoto não funcionava. Eu estava preso àquela transmissão macabra. De repente, as imagens ficaram mais claras. Uma figura encapuzada, com olhos vermelhos penetrantes, me encarava da tela. Uma voz gutural, como se viesse do fundo de um poço, sussurrou meu nome. E então, ela começou a descrever minha vida. Detalhes íntimos, segredos que eu nunca tinha contado para ninguém. E aí, conseguiram chegar até o final? Se sim, meus parabéns! Você é mais corajoso do que eu. Essas histórias são só uma amostra do terror que se esconde por aí. Se você tiver alguma história que gostaria de compartilhar, conta pra gente nos comentários. Quem sabe ela não aparece em um próximo vídeo? Boa noite. Ou melhor, bons pesadelos.